Prepare-se, pois o devaneio começa agora. Estamos entrando em um estado de divagação do ser humano, um estado de utopia onde a imaginação toma conta e o indivíduo se deixa levar por suas imagens e seus significados, ainda que sejam distantes da realidade. Começa agora mais um episódio da playlist Devaneio. Conhecido por ser o mestre do terror moderno nos mangás, Junji Ito não se resume apenas a páginas belamente desenhadas ou pelo seu grotesco artístico que tem fascinado pessoas pelo mundo todo nos últimos anos. Mas para mim, o que mais me chama a atenção em suas obras é o fato dele conseguir juntar sua imensa criatividade e transformar o que pode ser banal e cotidiano em histórias de terror e horror que não desgrudam da cabeça, tornando não apenas nos quadrinhos, mas para tudo o que tem sido produzido no gênero de terror atualmente, um dos nomes com maiores destaques na atualidade. E nesta jornada de desbravamento pela sua mente, falaremos de uma obra recente publicada no Brasil, e que acaba trazendo uma faceta diferente do autor, menos focada no terror corporal e trazendo um enredo cósmico, e explorando certos símbolos e conceitos do imaginário místico, usando-os como base para desenvolver sua história. Censor, nome do título que irei desbravar hoje, fala sobre o imaginário coletivo, o misticismo e a nossa relação com os sentidos do corpo. Começamos a história vendo uma garota andando por uma trilha em meio a uma região montanhosa no Japão, que possui um vulcão adormecido. Uma região que ficou conhecida por um desastre que acometeu uma vila próxima dessa montanha, que fora destruída graças a uma erupção que havia acontecido há mais de 50 anos atrás. Não sabemos como ou por que essa jovem estava lá, mas, para ser franco, nem mesmo ela sabia o porquê de ter ido parar em um lugar tão remoto. Quando então um jovem rapaz se aproxima e começa o primeiro diálogo. Aqui já começa um certo desconforto, pois somos jogados junto com a protagonista nesse mundo, sem nenhuma introdução ou aviso prévio, e do nada um jovem que destoa de todo o contexto dessa região se aproxima e age como se já conhecesse a protagonista, que também tem a mesma sensação estranha que nós leitores temos à primeira vista. E aqui é implantada a primeira semente dessa história, quando o rapaz desconhecido convida a jovem para conhecer sua vila, revelando saber até mesmo seu nome, Kyoko Byakuya, e falando de uma forma como se já soubesse que aquele momento já estava para acontecer, exatamente naquele dia e exatamente naquele local, e portanto, somos instigados a acompanhá-lo. Chegando lá, somos surpreendidos pela vista, pois toda a vila está coberta por uma grande camada do que chamamos de cabelos de pele, um fenômeno real que pode acontecer após grandes erupções vulcânicas. Esses cabelos são fios de vidro báltico formado em fontes de lava, e algumas dessas fibras são muito finas e de fato parecem fios de cabelo. Leves como são, podem ser espalhadas pelo vento, mas os cabelos, apesar da aparência interessante, podem ser tóxicos para pessoas e animais. E o nome cabelo de pele é referência à deusa do fogo e dos vulcões na mitologia havaiana. E graças a essa peculiaridade, notamos que esses fios espalhados por todo o canto também estavam grudados na cabeça dos moradores desse vilarejo, como fios de cabelo da própria pessoa, só que com um brilho dourado. E entendemos através das explicações que eles fazem para Kyoko que aqueles fios de cabelo que saem do vulcão são a vontade do divino Amagami. Os moradores contam que há muito tempo atrás, quando os missionários cristãos estavam em missão de evangelização pelo Japão, o vilarejo abrigou um missionário cristão de nome Miguel. O povo local o protegeu da perseguição que ocorria na época aos cristãos pelo regime do imperador, e passou a ser admirado e acabou convertendo os moradores daquela vila à fé cristã. Foi então que o governo o alcançou e ele e os moradores que o protegeram foram condenados à morte e jogados na boca do vulcão desse monte. E foi a partir daí que o vulcão do Monte Sengoku passou a expelir os fios do divino Amagami, já que o vilarejo passou a acreditar que esse foi o milagre que Miguel concedeu para eles. Mas o que tem de especial nesse objeto? Os fios, quando grudam na cabeça de alguém, dá a essa pessoa uma hipersensibilidade. Os 5 sentidos ficam mais aflorados e, segundo quem os possui, leva ao êxtase de contemplar o universo. Então, os cabelos dourados que saem do vulcão dão às pessoas uma espécie de sexto sentido aprimorado. Basta apenas poucos fios de pele para que as pessoas cheguem a esse nível de intuição e percepção. Por isso, todos os moradores têm alguns poucos fios de cabelo dourados grudados em suas cabeças.
cabeças. Kyoko fica um pouco desconfortável em meio a tantas revelações, e decide que é hora de partir. Mas antes, os moradores da vila a convidam para uma festa de observação das estrelas que ocorrerá naquela noite, quando de repente o vulcão espelha uma quantidade enorme de fios de cabelo, e impressiona a todos no local, e acaba encobrindo todas as pessoas com uma quantidade colossal de fios de pele, a ponto de todos terem seus sentidos forçados ao máximo e se deparando com uma visão cósmica de um ser, e que acabam entrando em contato com essa criatura astral. Mas, em uma história de terror, nada é o que parece ser. Descobrimos que graças a esse evento, toda a vila fora destruída, e quando brigadistas chegam ao local e se deparam com uma esfera estranha de fios de pele dourado, como se fosse um casulo enorme, quando este começa a derreter e de lá dentro sai uma mulher com grandes e belos cabelos dourados. Esta mulher é Kyoko, totalmente diferente de como a conhecemos no começo. Os mistérios desse enredo começam quando percebemos que talvez Kyoko tenha sido transportada ao passado, ao evento que havia destruído o vilarejo há mais de 50 anos atrás. Ou será que ela viu apenas uma projeção desse lugar com as pessoas que viviam ali antes da tragédia? E sabemos que com poucos fios uma pessoa já se torna praticamente um meta-humano, quase como se tivesse poderes e clarividência. Mas o que acontece quando todo o couro cabeludo de alguém é substituído pelos fios do divino Amagami? Bom, é o que descobriremos adiante. Somos apresentados ao narrador da história. O Wataru é um jornalista sem renome algum, que estava olhando para o lado de fora de uma janela de avião quando vê uma nuvem negra estranha nas montanhas logo abaixo, e decide investigar, chegando à mesma região onde começa a história, próximo do Monte Sengoku, onde está o vulcão que espelha os fios de pele misteriosos. E logo, o Wataru esbarra em uma jovem que lhe é familiar, pois havia lido nos jornais sobre o caso que ocorrera naquela região há algum tempo atrás, uma erupção naquelas redondezas que teve como uma única sobrevivente uma garota com cabelos dourados, justamente Kyoko. Intrigado, ele a segue pois ela parece estar fugindo de algo, quando os dois são capturados por pessoas muito estranhas, e são levadas até um local de seita, onde o líder dessa organização de fanáticos religiosos se apresenta. Seu nome é Kageru Aido, um homem com longos cabelos pretos, e descobrimos que seu objetivo é ter a Kyoko como canalizador de poderes psíquicos para que eles possam acessar o registro akáshico. Mas agora me permita uma breve divagação, pois registros akáshicos são os registros individuais de uma alma desde o momento que deixa seu ponto de origem até que ele regresse ao mesmo, onde poderemos dizer que é a unidade do ser, o alfa e o beta coexistindo, o início e o fim no mesmo ponto, ao mesmo tempo. Akasha é uma palavra em sânscrito que significa céu, espaço ou éter. Segundo o hinduísmo e diversas correntes místicas, são um conjunto de conhecimentos armazenados magicamente no éter, que abrange tudo o que ocorre, ocorreu e ocorrerá no universo. No momento em que tomamos a decisão de experienciar a vida, é formado um campo de energia com a finalidade de gravar todos os pensamentos, palavras, emoções e ações geradas por cada uma das experiências vividas. Esse campo de energia é denominado registro akáshico. Toda a sua informação desde o início da sua existência está guardada nos seus registros akáshicos. Todas as palavras, pensamentos, sentimentos, ideias, crenças, sensações e ações ficam ancorados como informações em você, no seu corpo, nas suas células, na sua essência. Portanto, seria a biblioteca onde Deus vai para fazer suas consultas. E essa ideia de que a informação nunca é perdida e sim é armazenada e transformada é extremamente intrigante, pois parece que de fato, quando pesquisamos assuntos como o paradoxo da informação, vemos que ainda é uma questão em aberto no conhecimento moderno. Mas o que levou Aido e seus seguidores a quererem se apossar dessa fonte inesgotável parece ter sido apenas o fanatismo e o delírio de poder, pois ele deseja acima de tudo saber de toda a verdade no universo, seu começo e seu fim, tudo o que há nele. Por isso Aido parece ter feito algum contato com um ser das profundezas do reino astral, um ser que o usa como um meio para um fim. E aqui a dicotomia fica bem visível. Kyoko é a luz, a clareza, o brilho, ao que parece uma herança herdada pelo Padre Miguel, figura que faz alusão ao arcanjo Miguel, enquanto Aido é o extremo oposto, as trevas, a escuridão. E o que ele tenta achar, por assim dizer, é a localização dos registros akáshicos do universo. Mas no meio dessa tentativa, aquela nuvem negra que Ataru viu anteriormente aparece agora sobrevoando o local.
e está crescendo e se tornando cada vez menos parecido com uma nuvem para se assemelhar a algo como um amontoado de espessa e grotesca entidade viva que ali está tomando forma. O Wataru percebe que o local vai ser soterrado por essa nuvem que está descendo e consegue se soltar a tempo de salvar ele e a Kyoko do local. Começamos daí um novo capítulo. O Wataru está investigando mais sobre a Kyoko que novamente havia desaparecido. Quando chega a uma clínica psiquiátrica que já tinha internado Kyoko logo após ela ser encontrada pelos brigadistas, lá conhecemos novos personagens. E mais uma vez somos lembrados de que ainda estamos em uma história de terror sobrenatural. Pois em uma conversa com o dono dessa clínica, um senhor médico já de idade avançada, descobrimos que Kyoko também pode ter seus perigos, pois tudo aquilo que escapa da compreensão humana pode levar qualquer homem ao delírio. E é exatamente isso que acontece com o filho do senhor que também era psiquiatra como pai, e que por ficar tanto tempo próximo da Kyoko para fazer seu tratamento, acabou desenvolvendo uma espécie de frenesi incontrolável pela garota, e o que leva à cena mais perturbadora desse mangá. O que me parece ser uma mensagem de que nunca devemos nos maravilhar tão facilmente pelo desconhecido, mesmo que esse se apresente belamente em forma de uma mulher com cabelos dourados. Mas ainda sigo intrigado, como Kyoko enxerga a realidade? Com um poder tão grande de clarividência, que seria o mesmo que uma visão nítida das coisas, um fenômeno que resulta da aquisição de informação adquirida sem intermediações com o meio externo, como uma fortíssima intuição que age sobre a pessoa, possibilitando que ela veja, sinta, cheire, perceba algo e coisas que passam longe do radar de uma pessoa comum. Esse fenômeno já é registrado pela humanidade desde tempos remotos, mas ainda há muita discussão sobre esse assunto. E o que importa para a história aqui é tomá-lo como um fenômeno real e seguir os seus desdobramentos que levarão as personagens à sua conclusão. E eu quero saber qual vai ser o destino de Kyoko. E chegamos então ao melhor capítulo desse mangá. Insetos de Bisagaura. Kyoko chega em uma cidade pequena e remota, quando encontra uma garota muito gentil que, percebendo que Kyoko está sozinha, oferece sua ajuda e a leva para sua casa, mas não antes de deixar um aviso de que os insetos da região são um tanto peculiares, pois são chamados de bicho suicida, espécies de baratas que pulam deliberadamente embaixo dos pés das pessoas para serem esmagadas. E toda vez que vimos essa cena, parece que as tripas desses insetos se assemelham a rostos humanos. E descobrimos mais sobre a anfitriã de Kyoko e de sua história com seu namorado que cometeu suicídio em sua frente ao pular na frente de um trem. Portanto, ela deixa clara a sua aversão extrema ao suicídio. E aqui fazemos um paralelo aos bichos suicidas. Uma reflexão sobre isso se faz necessária, pois aqui o autor explora essa temática trazendo os bichos suicidas como uma espécie de maldição diabólica às pessoas que cometem tal ato, pois descobrimos que essas criaturas são como uma alma carnal dessas pessoas que ressurgem na Terra como uma espécie de punição e são esmagadas. Talvez isso seja um jeito mas bem criativo de trazer o conceito de pecado da religião cristã a respeito do assunto à tona, a convidar o leitor à reflexão, mas claro, sem deixar o terror de lado, e eu não vou me delongar muito nesse assunto, pois creio que esse seja um conteúdo para um outro vídeo. Seguimos, portanto, a história, e vemos que Wataru, apesar de ter chegado na mesma cidade, ainda não conseguiu seu reencontro com Kyoko, e passamos a acompanhá-lo em sua busca, quando no capítulo seguinte vimos que uma série de atos estranhos estavam acontecendo por todo o Japão, pois pessoas estavam entortando e vandalizando os espelhos que são usados nas ruas estreitas das cidades para auxiliar pedestres e motoristas a evitar acidentes. Quando Wataru se vê perseguido por uma stalker que fazia parte de seu passado, mas estranhamente ele apenas assente e percebe, mesmo ela não estando por perto. E isso é graças a um acontecimento inusitado, pois um pouco antes desses vandalismos desenfreados nos espelhos, o vulcão do Monte Sengoku novamente entra em erupção, mas agora expeliu cabelos de pele pretos, e que acabaram se espalhando por todo lugar possível. Quando compreende que aqueles espelhos estavam sendo atacados por um motivo, o pobre Wataru é capturado mais uma vez e ainda junto com o senhor psiquiatra. E novamente a mente por trás de tudo se revela como sendo Aido, que havia sobrevivido ao incidente de capítulos atrás e que tinha bolado um plano para novamente capturar Kyoko.
que ainda está desaparecida. Ele estava usando os espelhos conectados em cada um dos cantos das cidades japonesas para servirem como uma espécie de circuito de câmeras, onde ele poderia, através de seus poderes psíquicos, localizar Kyoko aonde quer que ela estivesse, pois era como se Kyoko nem estivesse mais nesse plano da existência, ela estava completamente sumida. Então Aido decide usar todas as pessoas que tiveram contato com a Kyoko desde o incidente com o vilarejo para tentar localizá-la. Por isso, o Ataru e o médico psiquiatra estavam presos, assim como o pessoal do hospital que atenderam Kyoko após o incidente, os brigadistas que a resgataram e as pessoas que a conheceram de Bisagaura. Todo esse esforço será feito para localizá-la e usá-la novamente como um fio condutor até os registros akáshicos. Mas o fim está próximo e a tragédia se anuncia com o grito dos devotos de Aido. Seguimos para a conclusão da história, pois na ânsia de achar Kyoko, Aido acaba junto com o Ataru sendo levados para um outro tempo. São literalmente transportados para o passado. O Ataru encontra Kyoko e novamente segue para um vilarejo. Sim, o mesmo vilarejo de sempre, aonde se deparam com moradores em volta de um homem. E o Ataru ainda não havia percebido o que havia acontecido, pois estávamos há épocas atrás, no período onde o padre Miguel estava vivo, e a vila onde se escondeu de seus perseguidores é a mesma vila que vimos durante toda a obra. E Kyoko estava ali justamente para tentar salvar o padre de ser assassinado, mas todos os esforços foram em vão. Todos são capturados pois a vila foi denunciada por um homem misterioso, e seguimos a penitência desses personagens amarrados cada um à sua cruz, subindo para a boca do vulcão do Monte Sengoku, quando o homem misterioso se revela como Aido, e a sua aparência não é nada convidativa. Seu objetivo era roubar o poder da clarividência de Kyoko. E vemos então que a pessoa enviada para lutar contra as trevas, a pessoa destinada a ser um anjo, não era Miguel, mas sim Kyoko, que se sacrifica junto com o padre e cai para dentro do vulcão, aonde será de lá que tempos depois a mesma Kyoko encontrará um jovem estranho que a convidará para conhecer seu vilarejo, que será atingido por uma erupção e que dará a ela os poderes que a fizeram chegar novamente no passado, e novamente pular junto com Miguel para o vulcão, e que tempos depois a mesma Kyoko encontrará um jovem estranho. Fica claro que toda a história seguirá um looping, como realmente o destino é concebido, pois a luta entre trevas e luz continuará para sempre. Sempre haverá sombra, mas sempre haverá um brilho que se opõe a essa sombra, em uma luta eterna. Bom, mas agora conhecemos um pouco mais sobre a história de nossos anjos de luz, que lutam contra o maligno há anos-luz no universo profundo ou a apenas um palmo de distância de nossas percepções. A resposta? Nunca saberemos. Se você chegou até aqui, o meu muito obrigado e eu espero que você use a aba dos comentários para me dizer qual foi a sua experiência. Meu nome é Nicolas e até o próximo encontro.